Arro pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui é o Amir Suryashanti trazendo mais uma reflexão para vocês e continuando aí a minha meta de trazer mais conteúdos aqui para o podcast, conteúdos estes além daqueles conteúdos de reflexões astrológicas que a gente já tem aqui diariamente, né, além das planetárias. Eu quero inaugurar um outro quadro aqui. A gente já está falando, já tem um quadro para falar sobre cristais e esse quadro que eu quero trazer aqui, né, esse novo tipo de áudio é um áudio chamado Reflexões de Livros, né? Reflexões literárias, sei lá como é que eu poderia chamar. Poderia chamar só de livros, né? E por que eu estou trazendo esse áudio, né? Porque é o seguinte, eu adoro ler, estou sempre lendo, estudando, né, diversos assuntos. Eu tenho aí minha cabeça do dragão em gêmeos, né? Essa cabeça do dragão em gêmeos aponta realmente para muitos estudos. E eu sempre gostei de compartilhar, de inclusive compartilhar trechos de livros, reflexões. No passado eu fiz muitas lives no Instagram, dissecando alguns livros, né, falando sobre, né, pegando o livro e lendo ele junto com a galera. E muita gente me pediu aí o Clube do Livro, né, alguma forma da gente poder fazer essa leitura juntos. Bom, o Clube do Livro ele não saiu do radar, mas por enquanto eu estou me dedicando bastante aí ao curso de astrologia, então eu não devo fazer mais nada, né, no estilo Clube do Livro, né, que vai demandar um tempo agora. Só que o que me veio na mente que eu posso sim, aqui no podcast, trazer reflexões de livros. E aí você primeiro vai receber uma dica de livro, né, de algum livro que eu estou lendo, que eu estou estudando, que eu estou gostando. Então já fica aí a dica do livro que eu vou trazer. Vou trazer um trecho, né? Vou ler alguns pequenos trechos do livro para você poder também ter esse conteúdo e a gente vai conversando, vai trazer uma reflexão. Então acho que vai ser bem bacana e principalmente se você gostou, se foi legal, vai lá, comenta lá no meu Instagram, manda direct, enfim, curte, compartilha. Ou seja, para eu saber que realmente essa ideia da reflexão de livro valeu a pena. Mas vamos lá, eu quero aproveitar, né? E aliás, muita coisa que vai vir aqui de reflexão de livro tem muito a ver com a sincronicidade, né? Ou seja, é como se o universo, dentro das centenas de livros que eu tenho aqui, que eu fico aí sempre lendo, semeando, eu vou estar, de repente o universo me traz um e aí eu vou trazer a informação daquele livro. E a sincronicidade hoje, não por acaso, trouxe um trecho de um livro muito interessante que tem tudo a ver com essa lua minguante em Gêmeos. A gente já falou sobre isso no áudio aqui, né, no áudio da reflexão astrológica. Se você não ouviu, ouça, porque é bem bacana, né, traz bastante informação também. Então, esse trecho que eu vou comentar com vocês tem tudo a ver com essa lua minguante em Gêmeos, ou seja, eu diria que até complementa o áudio da lua minguante em Gêmeos. Bom, o livro em si é um livro chamado A Quietude é a Chave, né, do Ryan Holiday. Né? Ryan Holiday é um autor que escreve bastante sobre estoicismo, né? Então muitos empreendedores, né, a galera do empreendedorismo digital hoje gosta muito dele, né, dos livros dele. Eu já li um livro inteiro dele, né, o Ego Seu Inimigo, e agora eu estou lendo esse, A Quietude é a Chave, e são livros realmente muito legais, né, são livros facílimos de ler, você entende facinho na linguagem dele, e ele traz bastante dessa filosofia estoica, né, para a gente aplicar no dia a dia. O capítulo que veio para a gente falar, que o capítulo que eu estava lendo, né, que eu estava para entrar, na verdade, tem tudo a ver com a lua minguante em Gêmeos, como eu já falei aqui para vocês. O nome do capítulo é Limite Seus Estímulos. Limite seus estímulos. E ele já começa com uma frase aqui de Herbert Simon, que diz o seguinte: uma riqueza de informação cria uma pobreza de atenção. Então, antes de eu trazer, né, como que eu gosto de estudar? Eu vou lendo o livro e vou grifando, né, vários trechos que eu acho interessante, que eu acho que vale a pena, né, de repente, numa relida, né, numa outra passada por esse livro, já focar ali. Então, eu vou ler para vocês aqui alguns trechos que eu grifei, né, mas já adiantando que aqui o que ele está falando nesse capítulo, né, realmente que hoje, né, na nossa sociedade hoje, a gente tem muito, muito estímulo. Né? É muita notícia, é muita informação, ou seja, a gente está vivendo aí num momento de overdose, né, de uma avalanche de informação. E isso certamente acaba atrapalhando a nossa mente, atrapalhando o nosso cérebro. E nesse capítulo ele fala muito sobre a gente limitar esses estímulos, ou seja, ter uma sabedoria com relação àquela informação que vai entrar na nossa mente. Aliás, tem tudo a ver, novamente, lua minguante em Gêmeos, Gêmeos que é o curioso, Gêmeos que é a comunicação, que é a nossa mente, e nesse estado de lua minguante,
Pode ser aquele momento de sabedoria onde a gente começa a selecionar mais sobre o que a gente vai querer colocar para dentro através da nossa mente. Olha só, né? Olha o que eu grifei aqui que ele coloca no livro. É uma frase de Epícteto, né? Ele coloca aqui: se quiseres melhorar, disse Epícteto certa vez, contenta-te em parecer desinformado ou estúpido sobre assuntos supérfluos. Então, Epíteto foi um filósofo estoico, né? Ele traz muita, o Ryan Holiday fala muita coisa sobre ele, e ele traz aqui essa informação bem interessante, né? Se queres melhorar, então contente-se em parecer desinformado ou estúpido sobre assuntos supérfluos. O que ele está dizendo aqui, né? Que isso naquela época dele, imagina na nossa época de hoje, com essa abundância de informação, com esse maremoto, né, que vem de informação de todos os lugares, né? Principalmente porque temos na mão aí um celular que está a todo momento recebendo notícia, recebendo novos posts em rede social, recebendo mensagens, enfim, é muita coisa. Então o que o Epíteto diz aqui é: realmente, assim, para algumas coisas, né, que não são importantes para a sua vida, né? E quando a gente fala de supérfluo aqui, a gente diz assim: você tem que saber para onde você quer ir, você tem que saber o seu caminho, mas, né, se você sabe para onde você está indo, você vai saber filtrar, né, o que realmente é importante para você. Porque algumas coisas podem até ser importantes, mas não para você, talvez não naquele momento. Né? Então isso é um ponto importante. E queira ou não, tudo que entra na nossa mente através de notícia, através de algum post, através de algum filme, alguma série, afeta a nossa mente, afeta o nosso pensamento. Então hoje mesmo eu estava ouvindo aí um podcast do Fantástico, né, falando sobre a inflação. E, bom, provavelmente se você que me ouve, se você está me ouvindo nesse momento que eu estou lançando o podcast, você já deve ter percebido, né, que tudo está aumentando de preço, tá aquela coisa realmente complicada, né, economicamente falando. E eles contando, né, no podcast, falando história de pessoas que estão sofrendo com isso, tudo. Galera, eu terminei o podcast e eu falei: ferrou, estamos num mundo complicado. E vem um certo pessimismo, vem uma certa preocupação, e é aquela coisa que mexe com a gente. Só que eu tenho esse conhecimento, né? Então eu sei como é que a mente funciona, pelo menos eu estudo muito isso, então eu busco entender. E aí, na hora, eu já saquei e falei: bom, veio essa notícia, veio isso que realmente colocou meu cérebro num padrão de preocupação, num padrão de medo, e eu tive que mudar. Eu já peguei minhas práticas aí de cristais, óleos essenciais e foco, respiração, para poder sair daquilo. Então olha que coisa, né? Um simples episódio de 30, 40 minutos, né, falando sobre um assunto pode mexer pra caramba com a gente. Então você já parou para pensar um pouquinho, já parou para fazer esse filtro sobre que tipo de conteúdo que você acessa? Como é que você fica depois de acessar aquele conteúdo? Como é que fica a sua mente? Como é que fica a noite, por exemplo, quando você vai dormir, que é aquele momento, né, onde a nossa mente vai acalmando, o nosso corpo vai ficando cansado, já indo para a cama, e de repente pode vir aquele fluxo de pensamentos de alguma coisa que você ouviu durante o dia e de repente ficou ali. E que inclusive pode aparecer até em sonhos, né? Nossos sonhos acabam mostrando também alguma coisa que ficou do dia, né, um resíduo do dia. Então começa a perceber um pouco mais disso. E realmente pense, né? Será que vale a pena você querer se manter informada ou informado de tudo? Né? Será que tem coisa que realmente talvez não vale nem a pena você ter contato? Ou que seja, né, ter um contato rápido para você saber o que está acontecendo, mas não ficar focando naquilo. Né? Focar realmente a sua atenção naquilo que faz parte do seu objetivo. Né? Ou seja, no meu caso aqui também, né, eu ouvi esse episódio, aí fiquei naquela preocupação, falei: poxa, realmente está complicado, o que fazer? E aí, depois que eu fiz o meu trabalho aí de sintonizar, de fazer essa limpeza e sintonizar em outra coisa, eu fui realmente focar naquilo que é importante para mim, nos meus conteúdos, na criação dos meus cursos, dos conteúdos que eu faço aqui para vocês, né, nos meus estudos, atendimentos, enfim. Fui focar nisso, para que realmente a minha mente voltasse a se colocar naquilo que é importante, naquilo que realmente tem a ver com a minha missão e com o meu caminho. Bom, coloquei aqui algumas outras partes que eu grifei. Vou trazer aqui para você. Ó. Em suas meditações, Marco Aurélio diz: pergunta-te a ti mesmo a cada momento: isto é necessário? Olha só que interessante. Marco Aurélio também é um grande nome aí do estoicismo. Esse livro Meditações eu já li uma boa parte dele. Ele está aqui ainda na minha fila de leitura. É um livro bem bacana. E ele diz aqui essa pergunta, né, para você fazer a cada momento: isto é necessário realmente?
Então, daquilo que você estiver colocando na sua mente, lembre-se, alguma coisa que você estiver ouvindo, assistindo, consumindo aí nas redes sociais, isto é necessário, né? Pensa um pouquinho se de repente não vale a pena fazer um regime, uma dieta de informação também, né? Aí ele até coloca aqui esse exemplo, o Ryan Holiday coloca através do próximo parágrafo que a gente vai falar. Mas a pergunta que você pode se fazer a todo momento é: isto é necessário? Quando você estiver gastando o seu tempo, a sua energia, a sua capacidade mental com alguma coisa, pergunte-se, né? Vale a pena? De repente vir essa pergunta aleatória: isso é necessário? E aí você vai começar a ter essa consciência maior do que vale a pena realmente. Ele continua aqui: saber sobre o que não pensar, o que ignorar e o que não fazer. Essa é a sua primeira e mais importante tarefa. Justamente por isso, porque a nossa mente hoje ela é inundada com muita informação. Então a gente tem que saber filtrar, é como se fosse, né? Eu trabalhava com tecnologia e na tecnologia a gente tem um conceito do firewall, né? Aquela parede de fogo. E o firewall é aquele aplicativo, né? Aquele software, aquele dispositivo que fica ali filtrando o que pode entrar na rede, né? O que pode entrar no seu dispositivo, no seu computador. E aí a gente ia lá, né, eu como configurava esses firewall, eu dizia, isso aqui não pode entrar, isso aqui não pode entrar, isso aqui não pode entrar. E realmente a configuração mais segura de um firewall era você bloquear tudo e você determinar somente aquilo que pode entrar. Então isso é um ponto importante, a gente pode fazer esse paralelo, né? Então você saber realmente o que não deve entrar na sua mente é um bom caminho, né, para você poder falar, isso aqui não me serve. Isso aqui não vou dar atenção a isso. Lembrando também que tem outra máxima que a gente sempre fala, né? Tudo aquilo que você dá atenção aumenta, tudo aquilo que você dá atenção cresce. Né? E aquilo que você para de dar atenção acaba diminuindo. Então, se você começa a deixar coisas que não tem nada a ver com você, se você começa a deixar entrar coisas que te deixam num padrão negativo, num padrão de medo, preocupação, e você começa a focar energia naquilo, né, aquilo tende a aumentar. E conforme você coloca a sua energia mental nisso, a tendência é que até pela lei, né, do mentalismo, a lei hermética, isso se manifeste na sua vida, isso vire realmente algo real. Né? Aquela preocupação, aquele medo que de tanto você pensar, de tanto você colocar a sua energia mental, você acaba fazendo gerar, né, no plano físico, em forma de acontecimentos, aquilo aparece na sua vida. Então isso é um ponto importante. Saiba, né, o que você quer deixar entrar e o que você não quer deixar entrar na sua mente. Aí ele coloca aqui, ele continua. Esse nome é um pouquinho difícil de falar, mas vamos lá, ele é bem conhecido também, já li livros deles e é maravilhoso, né? Thich Nhat Hanh explica, né, que acho que Thich Nhat Hanh é um monge tibetano, se eu não me engano, ele tem vários livros também bem interessantes, só que o nome dele é bem dificinho de falar, espero que vocês tenham reconhecido. E ele diz aqui, né? Antes que possamos fazer mudanças profundas em nossa vida, temos de olhar para a nossa dieta, nossa maneira de consumir. Temos de viver de tal maneira que paremos de consumir as coisas que nos envenenam e intoxicam. Só então teremos a força para permitir que o melhor em nós venha à tona e não seremos mais vítimas da raiva e da frustração. Aí continua aqui o grifado, né? Isso é tão verdadeiro em relação à comida quanto em relação à informação. Então esse trecho é muito, muito interessante, tem muito a ver também com o que eu sempre estou falando aqui, né? A importância da alimentação, a importância de você também conhecer o que você passa na sua pele, o que você sente de cheiro, porque tudo isso está entrando no nosso organismo. Né? São moléculas que estão entrando no nosso organismo e muitas delas artificiais, né, feitas aí de forma química, industrialmente, coisas que nosso corpo não reconhece, né, ancestralmente, são coisas muito novas, né, criadas em laboratório e que acabam de repente poluindo aí o nosso sistema, né, atrapalhando a nossa máquina. Então isso é um ponto bem interessante, né, que mesmo no nível físico você tem que realmente saber o que eliminar. Ou seja, perceba no seu corpo o que te faz mal. Eu já sei, por exemplo, que o glúten, o trigo, né, esses pães brancos, farinhas, não me faz muito bem. Então, realmente, eu tenho que tirar da minha vida. Porque eu percebo que quando eu como, né, um pão, uma pizza, alguma coisa assim, o nível de energia cai, o sistema digestório sofre, não é legal. Então, se eu já reconheço, né, se eu já consigo perceber aquilo que não me faz bem, qual que é a atitude mais sábia? É falar, isso não vai entrar no meu corpo. Isso não tem nada a ver comigo, não me faz bem.
Isso é um ponto importante. E aí tem vários outros alimentos. Eu convido cada um de vocês, né, que me ouvem. Aqui o tema não é tanto alimentação, mas eu sempre trago porque eu acho importantíssimo. Fica a dica, comece a perceber, comece a ter um padrão de autoconsciência, né, uma consciência corporal também, de você perceber coisas que você come, que você põe para dentro do seu corpo e que não fazem bem. Né? E realmente assim, se não te faz bem, comece a se questionar se vale a pena, né, alguns minutinhos ali de prazer, porque aquela comida pode ser gostosa, né, você pode gostar, mas será que vale a pena alguns minutinhos de prazer para depois ficar horas, né, num corpo que não está no seu melhor, né, num corpo que pode estar até adoecendo, né, porque a gente sabe que dependendo do que você estiver comendo, né, a longo prazo pode causar doenças, né, então são pessoas que gostam muito de doce, por exemplo, se entopem de doce, açúcar, e aí, né, tem prazer ali enquanto está comendo açúcar, mas depois pode gerar uma doença, então não é legal. Então começa a ter essa consciência, mas aqui o Ryan Holiday colocou esse trecho nesse livro, nesse capítulo, justamente para falar sobre a questão da informação. Então é aquilo que eu falei lá no começo. Né? Então, dependendo do que entra pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, né? Do que você tem em contato através de redes sociais, através de vídeos, através de podcasts, através de jornais, televisão, principalmente, você vai perceber que, de repente, algumas coisas não te fazem bem. Né? Então, por exemplo, eu sei que eu não gosto muito de ver coisa de sofrimento, né? Não me faz bem. Então, para que eu vou ficar vendo aquilo, né? Sendo que aquilo vai mexer com a minha mente, vai mexer com a minha psique e eu não vou ficar bem depois. Né? Eu, por exemplo, eu sou vegano, né? Então assim, eu tenho muito amor pelos animais, uma coisa muito forte de empatia, e eu não sei porque tanta gente gosta de ver, né, animais caçando. Né? Mesmo que eu saiba que aquilo é coisa da natureza, né, que a selva é assim, então o leão vai caçar o boi, a onça vai caçar ali o macaco, enfim. Mesmo que eu saiba que isso aconteça, eu não vejo nem o mínimo porquê de eu ficar assistindo cenas como aquelas, né, que a gente vê aí, que passam aí em vídeos, em programas de televisão e que depois são compartilhados aí direto na rede social, né? Quando eu vejo um vídeo desse, eu já pulo, eu já coloco não interessado, porque eu sei que para mim, né, para algumas pessoas pode interessar, mas para mim não vai fazer bem. Né? Eu ver aquela cena não vai me trazer nada de bom, nada de positivo, muito pelo contrário, vai me trazer sentimentos que não são legais. Então, para que eu vou ver aquilo? Então, esse é um ponto importante. Comece a perceber o que tem entrado na sua mente, o que tem entrado na sua psique e realmente filtre aquilo que não te faz bem, porque não tem o porquê. A gente tem tanta informação hoje que se a gente quisesse, a gente não daria conta de, sei lá, acho que acessar 1/1000 de toda a informação que a gente tem, que a gente é exposto. Então, o mínimo que a gente tem que fazer é uma boa curadoria para realmente colocar foco, colocar o nosso tempo, colocar a nossa energia naquilo que realmente vale a pena. Para ir terminando esse capítulo, novamente recomendo esse livro, A Quietude, né? A Quietude é a Chave, né? Do Ryan Holiday. Olha só o que ele coloca aqui, né? É nessa quietude que podemos estar presentes e finalmente ver a verdade. É nessa quietude que podemos ouvir a voz dentro de nós. Como o mundo seria diferente se as pessoas passassem tanto tempo ouvindo sua consciência quanto passam ouvindo a tagarelice de programas? Se pudéssemos responder aos apelos de suas convicções tão rápidos quanto respondemos aos tinidos e toques da tecnologia em nosso bolso? O que ele coloca aqui, né? Ele coloca justamente isso, né? Que entrar em quietude, né? Entrar no silêncio, a meditação, né? Que eu sempre recomendo também. E a meditação pode ser simplesmente você dar uma boa caminhada na natureza, você deitar um pouco em silêncio, você se ouvir. Né, isso é um ponto importante. Ele coloca aqui, né? Como será que o mundo seria diferente, né, se as pessoas começassem a ouvir a voz do silêncio, como diz até o livro da Blavatsky, né? A voz da sua consciência, a voz do seu mestre interior. Né? Então, assim, a gente está num mundo extremamente barulhento. Eu, ainda bem, né, moro aqui num lugar mais de mata, né, onde tem mais silêncio. Então eu consigo realmente me deliciar com o silêncio em vários momentos aqui do dia. Mas geralmente quem está em cidades maiores, não consegue, né? Barulho para todo lado. Então os poucos minutos de silêncio que você pode ter podem trazer uma riqueza enorme. A riqueza que vem de dentro. Né? Eu falo muito na astrologia sobre Plutão e o poder de Plutão, e Plutão sendo o representante, né, do nosso inconsciente profundo.
Então, que tal ouvir essa voz? Que tal ouvir essa voz interior que vem de dentro de você? E ele coloca aqui, né? Se a gente, né, como ser humano, na nossa sociedade hoje, pudesse responder aos apelos da nossa consciência, ou seja, ao que a nossa voz interior está falando, com a mesma velocidade, né, com a mesma convicção que a gente responde a toques de celular, a notificações, a mensagens que chegam para a gente, enfim, ele coloca esse desafio aqui, né? Então, pega toda essa coisa, essa ânsia que a gente tem de acessar o celular, de ver notificação, pô, curtiram ali minha foto, né? Chegou uma notificação no Facebook, chegou um WhatsApp, chegou um e-mail, enfim. Muitas pessoas ficam nisso, né? Então o celular fica todo momento mandando mensagem e ela corre ali e vê que notificação que é. Então que tal começar a ouvir um pouco mais a voz interior e quando a nossa voz, a nossa consciência mandar alguma solicitação que a gente possa responder tão rápido quanto a uma notificação de rede social. Olha, galera, 21 minutinhos aí de bate-papo. Eu, pelo menos, gostei bastante de fazer esse bate-papo com vocês aqui, de trazer esse conteúdo de livro. Esse foi só um deles, eu posso trazer vários e vários outros, mas eu gostaria muito, muito de saber se você gostou, como é que foi. Então, eu vou colocar um post no meu Instagram, @astrologiatantra, com a capa do livro do Ryan Holiday, o livro A Chave é Aqui Tudo é a Chave. Eu gostaria que você curtisse lá, comentasse, né, e de repente até desse dica de livros, coisas que você gostaria de ouvir, enfim. E principalmente, acho que o maior termômetro que eu vou ver se vocês gostaram mesmo desse episódio é eu ver você compartilhando, né, esse podcast lá no seu Instagram, é só vir no podcast aqui no Spotify e compartilhar e me marcar ali. Eu, além dos conteúdos astrológicos, além dos conteúdos de cristais, também quero muito trazer conteúdos de livros. Aliás, esses conteúdos de livros vão trazer várias temáticas, né? Porque tem vários estudos que eu vou fazendo, então muita coisa eu posso ir trazendo aqui, né, de vários assuntos baseados nos meus estudos, né? Então é isso, galera, eu vou ficando por aqui. A gente vai se falar ainda hoje, né, sobre o Mercúrio em Libra. A gente vai falar também, não sei se hoje vai dar tempo, mas no máximo amanhã, sobre o cristal lápis-lazuli, né? E amanhã de manhã também tem o áudio da reflexão para o dia astrológico, né? É isso, vou ficando por aqui. Muita gratidão. Namastê, Harion.